Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22518 e a jornada do peregrino são faltantes 3049 dias solares para que, de alguma sorte, possa ser cumprida. Refazendo essa última frase, né? De alguma sorte, não. De muita energia, porque aqui a sorte não se encontra. Aqui a sorte deixa de existir, né? Ela fica somente ali no mundo da vibração. Porque no mundo energético ela está pronta, ela já inclusive se concretizou. Pois bem, hoje é meu ensaio 22 de janeiro de 26, onde eu produzi 969 palavras. Este ensaio do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica, passamos a fragmentá-lo em dois movimentos. Uma discussão filosófica psíquica e uma leitura ritualística gnóstica psicoastrológica. Essa baseada nos paradigmas de Coven e Sivananda. O que fazemos repetidamente somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. E fazendo uma colocação à parte aqui dos paradigmas do Coven e do Sivananda, para nós aqui no canal Tempo Negativo 25567, né, onde a gente pratica, né, essa arte da filosofia psicoastrológica, a gente entende que essa excelência, ela não é um padrão único, né, onde todas essas consciências que aqui se encontram chegam no mesmo patamar. Ela é um padrão individualizado em cada uma dessas consciências. E no caso da nossa consciência aqui, que nós conseguimos perceber, né, o alto grau de superficialidade, né, em que nós nos encontramos a nível da consciência própria, né, e aí pensando também um pouco dentro de Blavatsky, né, os níveis da consciência, a gente consegue entender basicamente que essa excelência, ela é uma composição própria nossa, em que nós, dentro desse grau, né, de consciência, firmamos por praticar. Por isso, né, a ideia da repetição, né? E aí usando exatamente o Coven e o Sivananda nesse sentido, né? O que fazemos repetidamente, a gente faz repetidamente, fazemos repetidamente. Então, somos isso. E por sermos isso, é exatamente esse nosso grau de excelência. Fiz o contexto. Desta forma, vou transitar por um fragmento do livro Astrologia da Personalidade, do Dani Rudyard. Eis o fragmento. O simbolismo desses 3 dias está vinculado ao que Jesus disse lá dentro do Sinédrio, né? O Evangelho de João, principalmente, né? E aí é João falando, não é Jesus dizendo. Ou melhor, é João escrevendo, né? Não é Jesus dizendo. Né? Tudo bem que podemos pensar que essa inteligência, né, também foi irradiada, mas isso é uma outra discussão. Voltemos aqui. Destrua esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Onde cada dia, aqui no Rudyard, representa um ciclo de rotação do self individual, do ser humano, ao redor do seu eixo espiritual, seu eu sou real. A luz, né? Esse A craseado, da estrela polar espiritual. Quem é? A mônada. Ou o Pai no céu, em alguma outra liturgia, né? Ou literatura religiosa. Cuidando de cada ser humano. A carta natal, portanto, deve ser usada como
sequência do tempo das operações de construção, partindo-se do ascendente, o início da construção, e seguindo ao longo da circunferência da carta, em sentido anti-horário. Quando se chega de novo ao ascendente, está completado o primeiro ciclo de 28 anos, conhecido na antiga tradição como o primeiro nascimento ou nascimento físico. Olha que legal, né? Dentro das divindades, né, Saturno, ele vai fazer esse percurso exatamente não é a palavra propícia, ele vai fazer esse percurso entre o 27, 28, 29 e 30, dependendo da retrogradação que haja para aquela consciência naquele momento de nascimento, né? Então, dá para a gente fazer um paralelo aqui rápido, né? Que seria, né, dentro da hebdômada, né? Ou seja, aquela esfera, né, que está mais próxima lá de cima do primo mobile, né, que é a esfera de Saturno, né, que dentro do gnosticismo, né, é Yaldabaoth, né, ou seja, o arconte demiurgo, né, que principalmente, né, na mandala, né, na cabala, né, na cabala, né, seria aí o Javé, né, Yaldabaoth, que a gente vai fazer também alguma discussão mais para frente, hoje não. Então, finalizando esse primeiro nascimento, o nascimento simbolizando o self racial. Isso é que é bacana a gente pensar, self racial, ou seja, um conjunto dentro de uma raça. Que raça é essa? Não estamos falando de uma totalidade, estamos falando de uma egrégora, né? De cada um de nós, onde nós somos compostos. Apesar de estarmos ligados a várias consciências, tem outras que estão mais próximas dessa nossa, vamos dizer assim, ligadura, não é ligação, essa nossa ligadura, que seria, por assim dizer, essa egrégora, né, que nos acompanha e nos, de alguma sorte, né, nos permite, né, que façamos gradativamente esse cumprimento de algo que foi projetado anteriormente, né? Porque aqui no momento do exercício, né, da experienciação, é algo de colocar na prática que já está pronto teoricamente e consequentemente também dentro de uma linguagem metafísica, ele já está pronto também, mas só que nós estamos ainda vivenciando. Mas, continuando, né? E no final desse primeiro ciclo, inicia-se automaticamente o segundo ciclo, que terminará aos 56 anos, conhecido pela antiga tradição como o segundo nascimento, ou nascimento psicomental. E aí legal da gente pensar também, né, que aqui está simbolizando o self individual, que é a nossa discussão aqui, né? Mas note, né, que na antiga tradição, esse segundo nascimento também é relacionado a um nascimento psicomental. Olha que legal! Por quê? Porque o que nós acabamos trazendo muito próximo dessa mônada, né, é exatamente essa linha, né, da mente que vai se linkar, né, numa estrutura ainda, né, de natureza não tão etérea como Atma e Budi, mas também de uma linha de bastante... que a matéria-prima é o que a gente poderia chamar, né, a matéria-prima angelical, que seria o éter, né? Então, misturando também um pouquinho aqui, né, que eu usei o nome angelical, né, mas que seria o éter, né? Ele também é fluídico, né? Ele não é concreto, né? Ele é bem... Não se trata de simplório, né, que é mágico, né, mas a estrutura não, é como se não fosse perceptível. Então aqui, nessa ligadura, né, desse segundo movimento, do segundo nascimento, né, a gente consegue perceber, né, o psico mental. O psico vem de onde? O psico vem de Maná superior, né, e o mental vem de onde? Vem de Atma e Budi, né, fazendo essa ligadura que dentro da nossa prática junguiana é o self individual, né, que está aqui por cima, né, trazendo alguma coisa, né, que seria o nosso self, o nosso inconsciente pessoal, né, que está trabalhando, né, dentro dessa linhagem hoje, né, que são os corpos inferiores, né, de Kamarupa, né, para baixo, né, até Stula Sharira. Em suma, e aí, né, finalizando, o self individual segue-se automaticamente o terceiro ciclo, com término aos 84 anos, também conhecido na antiga tradição como terceiro nascimento ou nascimento espiritual, simbolizando o self
universal ou Deus, né? É uma palavra que a gente acabou usando muito, né, dentro da nossa literatura, né? E não só a literatura aqui do Ocidente, né, mas no Oriente também existe uma ideia, né, desse ser divino, né? Que em algum momento, né, ele vai receber algum tipo de tradução para esse substantivo, né, Deus, que é muito utilizado, mas que aqui no nosso canal a gente não faz essa prática, a gente faz a prática, continua a fazer a prática, né, do inefável, né, a inteligência que está assim, a inteligência que é, né, é nesse sentido que a gente pensa aqui, né, e assim marca-se a completação teórica e simbólica do templo interior do homem, né, e aqui legal da gente pensar, né, que esse templo interior do homem é exatamente uma estrutura, né, que a gente tem que pensar, né, e não podemos deixar de pensar, que é essa estrutura etérea, né, Manas, Buddhi e Atman, né, que é o templo, né, esse templo que vai acompanhar, né, as outras consciências, levando de Manas toda essa informação que foi praticizada aqui, né, foi experienciada, então ela deixa de ser teórica e é perceptível algum tipo de, digamos assim, de incorporação na estrutura do mental e, acima de tudo, do psíquico, né, que faz essa ligação, né, aqui, que a gente chama de alma. Então, este é o fim do processo de individuação, né, principalmente dentro de uma leitura junguiana. No entanto, pode ser que o templo nunca seja completado. E em quase todos os casos, hoje em dia, ele não é completado. E aqui, fazendo só uma aresta, né, usando o Rudyard aqui, eu estou nessa prática, né, porque o tempo negativo 25567, né, ele não tem projeção de 84 anos. Né? Então, e 84 anos aqui é nível metafórico mundano, né? Ou seja, onde o Rudyard está fazendo um movimento, né, de datação de 28 anos para cada um desses momentos de completude, né, sélfica, e não um self lá da Guerra dos Tronos, né? Um self que seria essa totalidade que a nossa centelha divina é a manifestação, centelha divina, Atma e Búdica. Mas mesmo assim, realizado ou não, a curva de desdobramento está lá, como potencialidade. Eu entendo exatamente isso, né? Na nossa mandala a gente entende exatamente que a curva está lá, mas que a gente vai poder responder aqui daqui a pouquinho, né, que eu faço um desdobramento aqui dessa pergunta. Que agora comentamos em 5 etapas, finalizando com nossa análise junguiana. Vamos tratar mônada e estrela polar como um único princípio, visto por duas linguagens, né? Ou seja, duas linguagens que estão trazendo essa informação para a gente, a metafísica e a simbólica astronômica, né? Que é a nossa praia maior aqui, né? Exatamente como o Rudyard faz, né? Então, a mônada e a estrela polar, nesse movimento agora, é o eixo imóvel do desdobramento do céu. Olha que legal, o eixo imóvel do desdobramento do céu. O desdobramento vai ocorrer, né? Mas o eixo, ele vai estar lá fixo, né? Então, que eixo é esse? É a mônada e a estrela polar. Vamos lá. Nossa primeira etapa, a gente faz um questionamento. O problema fundamental se dá dessa forma, né? Se tudo gira, o que é que permanece? E aí o Rudyard parte de uma intuição essencial. A carta natal é movimento. As casas são tempo. Os ciclos são rotação. Mas algo deve permanecer imóvel. Caso contrário, não haveria orientação, apenas caos. E esse algo é a mônada. Olha que legal, hein? A mônada, ela é o algo imóvel. Pô, mas vem cá, Peregrino, você acabou de falar que ela estava lá em cima. Sim. Aqui o em cima e o baixo não existe, né? A gente está pensando a nível exclusivamente de um eixo, né? E estamos colocando aqui a mônada para a gente poder fazer a projeção, né? E ela não vai estar sozinha, né? Ela é a base do eixo, né? Esse eixo precisa de uma orientação. E esse eixo está fixo, tudo em volta vai estar, vamos dizer assim, né, circundando esse eixo. E a segunda etapa, né, a gente
começa a alinhar esse pensamento. A mônada é o eu sou. Aonde? Fora do tempo. Olha que legal. Mas por que fora do tempo? Exatamente nesse sentido, né? Porque se a mônada estivesse no tempo, ela, nessa situação, é movimento. E movimento vai haver, vamos dizer assim, a ausência da base. Né? Então a gente precisa de ter a base. Quem é a base? A base vai ser a mônada. Na linguagem do Rudyard, né? Que é essa linguagem herdeira do neoplatonismo, do hinduísmo e da teosofia de Blavatsky, a mônada é o centro espiritual absoluto do ser humano. Anterior ao ego, esse que vos fala, anterior à alma pessoal, essa tríplice, né, que a gente chama aqui, né, Atma, Buddhi e Manasi, né, que ela não é psicológica, mas é ontológica, né? Entendido como uma investigação teórica do ser, ou seja, a teoria está pronta, está tudo certinho. Ela não evolui, ela é. Olha que legal. É o que no texto aparece como o eu sou real, no texto lá do Rudyard. Ou, como mostrei, né, em algumas liturgias religiosas, né, o Pai nos céus. Em Jung, isso corresponde ao self, em sua dimensão transcendente. Não como conteúdo psíquico, mas como conteúdo princípio organizador da psique. Olha que legal, hein? Princípio organizador da psique. Mas quem é a psique? Manasi e Kamarupa, né? Terceiro e quarto corpos, né? Kamarupa já totalmente envolvido numa elementaridade, né, mundana, né? Ou seja, praticamente composto pelo elemento fogo. Na nossa terceira etapa, a gente traz a estrela polar, né? Que seria agora, né, dentro desse movimento que eu fiz, né? Fixo, mônada, projeção, estrela polar. Por que projeção? A ideia de objetivo, a ideia de caminho, a ideia de trilha, a ideia de não consequência, mas de alinhamento. A estrela polar, que é a imagem celeste da mônada. Rudyard não escolhe a estrela polar por acaso. Astronomicamente, todas as estrelas parecem girar. A estrela polar permanece quase imóvel. Ela define o norte. Isto é, a orientação. Simbolicamente, o ego vive o movimento do tempo. A personalidade gira em ciclos. O self orienta sem se mover. Ok? Mônada, estrela polar, identificando o caminho que na cruz da carta astrológica é o movimento vertical, o nadir e o meio do céu, né? De onde vem para onde você vai. Olha que legal, que legal. Aqui está sem se mover. A estrela polar é, portanto, o símbolo visível da mônada invisível. Ela não causa os eventos, mas dá direção ao vir a ser. A quarta etapa, né, é exatamente esse eixo que a gente acabou de falar, o eixo espiritual, é a rotação do self. Aqui está o ponto mais sutil do texto. Rudyard diz que os 3 dias representam, né, 3 ciclos de rotação do self individual ao redor do seu eixo espiritual. Isso significa o self em sua manifestação humana. Gira. A mônada não gira. A individuação é o processo de alinhar a rotação ao eixo. Quando o ego gira sem eixo, há dispersão, repetição, sofrimento sem sentido. Quando o ego gira em torno do eixo, o sofrimento não deixou de existir, mas ele se torna significante. O tempo não deixou de existir, mas ele se torna um rito. A vida se torna a construção do tempo, que é o movimento, né,
que você vai levar enquanto consciência. Manás, Budi, Atman. Os três inferiores ficam, né? Ficam no mundo da elementaridade. Né? No mundo da essencialidade, ele continua. A nossa quinta etapa, né? Que é o que eu falei anteriormente, né? A gente vai tentar responder aqui, né? Também dentro da nomenclatura do canal, né? Tempo negativo 25567, né? Por que poucos completam o tempo? Ora, a maioria das vidas gira apenas em torno de necessidades. Repete, ciclos biográficos. Permanece presa à cruz horizontal. Ascendente, descendente. Que a grande maioria de todos nós, né, ficamos aqui, né? Que é vamos dizer assim, né? É a quarta consciência da Blavatsky, né? E quando você vai fazer da quarta para a quinta, a gente comentou aqui no canal, né? Quando você sai de Kamarupa para Manás superior, cara, de Manás inferior para Manás superior, né? É algo assim que pode parecer, digamos, próximo, mas ele é de uma profundidade tamanha, né? E a gente teve a oportunidade de comentar aqui, né? O que o Nietzsche fez, né? A Noite Escura da Alma, né? A descida, é o que o Dante fez, né? Quando foi ao inferno, né? Então, é mais ou menos, é um caminho extremamente difícil, né? Mas, inevitavelmente, aqueles que conseguem fazer, né? Eles chegam no quinto movimento da consciência, né? E esse movimento é de uma completude. Eu não sei precisar, porque eu estou fazendo ainda esse processo, eu ainda não me encontro, né? Pelo menos dentro do meu pequeno, da minha superficialidade, eu consigo, de alguma linha, né, fazer algo, mas eu ainda estou muito preso, né, dentro desse exercício, né, da matéria em si, né, então, que é o meu eixo horizontal, né. Eu também vou ter a oportunidade de comentar aqui. Então, completar o tempo exige reconhecer um eixo não psicológico, aceitar uma orientação não egóica, submeter o tempo pessoal a um sentido vertical. Esse é o nosso maior exercício. Isso é o verdadeiro significado de fazer a vontade do Pai, não obediência moral, mas alinhamento ontológico. A nossa análise junguiana, né, desse fragmento que nós comentamos aqui, né, dentro de uma linha filosófica psíquica, né, a mônada é o centro existencial. A estrela polar é a nossa imagem no cosmos. A carta natal é a dança do tempo em torno desse centro. A individuação é aprender a girar corretamente. Sem eixo, destino cego. Com eixo, vocação. A nossa leitura ritualística, gnóstica, psicoastrológica de hoje é regida pelo Senhor do Tempo Pessoal, Marte, vibralizando a área da vida representada na casa 7 da mandala elétrica pessoal, ou seja, tanto o Senhor do Tempo como a área da vida, né, vibralizada por esse Senhor do Tempo, estão alinhadas dentro da minha mandala elétrica, né, da mandala elétrica do peregrino, né, que eu acabo sendo, né, o meu modelo de comentário, né. Então, hoje especificamente, quinta-feira, 22 de janeiro de 26, né, a minha mandala elétrica está irradiada primeiramente por Marte, né, dentro dessa casa 7, né, que seria o que a gente acabou de falar, né, a casa do outro, né, do descendente, né, onde eu frequentemente estou ali, né, pulando de um lado para o outro, né, ascendente para o descendente. E está magnetizado pela essência do número 6. Esse é a nível coletivo, né? Então, a nível coletivo, hoje, 22 de janeiro de 26, a vibração quântica de hoje é o 6. E esse 6, né, é para toda essa coletividade, né, de consciências que estão aqui encarnadas, vivenciando e, de alguma
de alguma influência, né, percebendo essa energia magnética que vem de baixo, né? A energia elétrica vem de cima, a energia magnética vem de baixo. Então, hoje, né, nós temos a irradiação da lua nova laranja, energizando especificamente dentro dessa linha corpórea, né, o chakra sacral, o svadhisthana, né, que é o ponto de ligação do corpo vital, ou duplo etéreo, também chamado de prana, né, principalmente no hinduísmo, e Blavatsky também chama. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção, o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação num viés junguiano. Aqui, é claro, né, nós não estamos de forma nenhuma levantando bandeiras de conhecimento, nós estamos, né, como peregrinos, né, fazendo o percurso da jornada, né, identificando alguns movimentos, né, que possam ser reconhecíveis por outras consciências. Por isso nós materializamos aqui o plano prático, né, que pode, se você sincronisticamente se sentindo atraído, perceber talvez algo até a maior do que nós percebemos. Então ela está ali, né, num sistema de tarefas a serem cumpridas exatamente lá na nossa chamada inicial, né? Kova Sivananda, né? A excelência é um hábito. Então, vamos exatamente habituar-nos a fazer esse movimento. Naturalmente, a fazer esse movimento, tenderemos a obter, vamos dizer assim, né, um estágio de, não diria de completude, né, mas um estágio de alinhamento. Que ele está disponível, né, aqui no WhatsApp, informado aqui na descrição. E aproveita e escreve aqui também nos comentários sua opinião. É legal para a gente saber. Mas não esquece de adicionar o WhatsApp, hein? Que também estamos disponibilizando em PDF, pelo valor simbólico de R$ 11,18, o método terapêutico para a psiquia. Aquele ali, ó, o frontispício dele está lá em cima, né? Que é a nossa obra primeva, né? Que a gente trouxe aqui para o canal, que a gente identifica, né? Dentro desse hábito, né? Vamos aproveitar as energias da divindade, principalmente a divindade que está mais próxima da gente é a Lua, né? E ela faz esse movimento de irradiação e entrega especificamente para elementos que nos compõem, né? E estão, vamos dizer assim, linkados dentro dessa estrutura que habita essa consciência, né? Para desenvolvimento de alguma sorte, né? A jornada do peregrino. Que a nossa proposta, né, do método, da criação do método, né, da criação não, da materialização do método, né, é para, em contexto terapêutico, acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais, que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio. Lembrando, em tempo, que você pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online, ofertados aqui na descrição desse vídeo. Você me vê no próximo vídeo.